Mas a gente não vai desistir, a gente não vai ceder, a gente vai resgatar o nome para que ele seja usado de uma maneira correta e não continue a ser usado de uma maneira a legitimar todo tipo de impostura sem vergonheza e maldade que existe no mundo. O que se pode fazer no sentido, não digo de combater, de guerra, mas enfim, de superar essa ideia separatista, essa ideia fascista, vamos de uma vez só, de certas religiões que têm a tendência a se proclamar como a única verdadeira. Então os outros parecem lixo, ou então nós somos tão bonzinhos, venha para o nosso lado que você deixa de ser lixo. Olha, isso é uma coisa cultural. Quando eu fui aprender a história dos Incas em Machu Picchu, eu aprendi que ali era o centro do universo. Os Incas diziam Machu Picchu é o coração, é o umbigo do universo. Mas eu aprendi na Bíblia que era Jerusalém. O Salmo 87, vocês podem ler na Bíblia de vocês, tem escrito lá de vieram todas as fontes da vida de Jerusalém. Então, portanto, para os judeus, Jerusalém é o centro do mundo. Para os budistas, quer dizer, cada religião, cada cultura se absolutiza. Uma vez eu fui no sul do Pará e fui recebido com uma aldeia Caiapó. E aí, conversa de lá, conversa de cá, tudo bem, que maravilha e tal. E eu perguntei ao rapaz, o que quer dizer a palavra Caiapó? E ele me respondeu, humano, é claro. E eu abri dois olhos assim, porque eu queria dizer, bom, se Caiapó é humano, quem não é Caiapó? Eu que não sou Caiapó. Entendeu? Isso é a tendência de todas as culturas. Olha, eu sou cristão, Jesus é o cara que disse, amai o próximo como a ti mesmo, quem me vê no mendigo. Na hora que o juiz de Deus como juiz dirá, ele disse, tudo que fizeste a um pequenino em meu nome, é a mim que fizer. Quer dizer, justamente ele mostra o olhar da gente para o outro, para o outro, para o outro. Os milagres de Jesus é curar o filho de uma mulher sírio-fenícia que era de outra religião. Curar o filho, o amante, a gente não sabe, de um oficial romano, em Cafarnaum. Curar é sempre assim, sempre do outro. Pois bem, como é que as igrejas se chamam? A minha se chama católica. Sabe o que quer dizer a palavra católica? Sabe? Universal. Portanto, as outras... Eu pergunto, qual é a sua igreja? Você diz evangélico. Eu digo, mas eu também sou. Eu tenho uma igreja que é evangélica. A outra se chama ortodoxa. Ortodoxa é uma palavra grega que quer dizer verdadeira. Então, todas as igrejas têm essa tendência. Cada uma é a única, é a absoluta. E aí, quando você pergunta o que fazer, é descobrir em Deus essa fonte, essa energia de amor que faz a gente ir ao encontro do outro, que faz a gente privilegiar o outro. Eu estava no Fórum Social Mundial em 2005 e me pediram para coordenar um culto pela paz interreligioso e o negócio durou 2 horas, tudo que é de grupos falavam, cantaram, etc. Mas aí no final chegou uma mulher que queria me bater. Mas ela chegou assim, eu tive a impressão que eu ia apanhar, que eu tinha que tomar cuidado, senão ela me agredia mesmo, fisicamente, tanto era o ódio, a raiva. E aí, mas minha senhora, por quê? Porque como é que você, padre católico, coordena esse culto durante 2 horas e teve louvores, orações e expressões, tudo que é de fé, mas nós católicos não fomos representados. Eu disse, mas se a senhora tivesse vindo aqui, tinha pegado o microfone e rezado e orado com todo mundo e cantado. Não, mas eu queria que o senhor fizesse. Eu disse, porque eu valorizo o outro. Eu estou aqui para fazer o outro aparecer, não a mim. Eu não considero essa minha espiritualidade.
contrário. Se a senhora vier, está muito bem, mas eu não vou fazer propaganda da minha, porque não é o caso. E nós estamos aqui para encontrar um outro, para fazer o outro aparecer, e não eu. Ela não foi capaz de entender isso. Difícil as pessoas entenderem isso, porque o Marcelo está citando o fato de cada um achar que é o centro, a sua cidade, o seu país. Na China, ainda tinha um detalhe, né? O centro do universo era o Palácio Imperial. Ainda tinha mais isso. É isso mesmo. Era Eu saí do Recife agora com uma placa enorme, assim na estrada. Sou recifense, modéstia à parte. Pois é. A Rádio Clube de Recife, quando foi inaugurada, falava de Recife para o mundo. Pernambuco falando para o mundo. Essa coisa aí. Agora, quando essas pessoas... quais são as propostas que você tem, por exemplo? Nós, pessoas comuns, nós não somos políticos, aqui a maioria de nós, pelo menos, tem algum deputado aí, não sei, mas algum vereador pode até ser. Mas aí fica mais interessante, porque ele já tem um cargo, ele foi sufragado, a opinião pública o colocou lá. Então, o que nós podemos fazer a favor dessa superação? Olha, existem 4 ecologias. A gente pensa que é uma só. Todo mundo diz ecologia. Ecologia são 4. Qual é a primeira? Ecologia ambiental. Quer dizer, o cuidado do ambiente. Cuidar da natureza. Então, o que é que a gente pode fazer por isso? Não é a mesma coisa que o governo pode. Mas pode. Pode poupar água, pode fazer muita coisa. Não jogar lixo na rua, o lixo vai para o bueiro vai para o rio. Não é verdade? Sim. Então, quer dizer, pode fazer muita coisa. Ecologia ambiental. Não existe ecologia ambiental sem ecologia social. É a segunda ecologia. Lá no Mato Grosso do Sul, eu cheguei lá e estavam o pessoal da Polícia Federal protegendo o jacaré, porque o jacaré está em extinção. Só que os índios estão morrendo de fome, porque os fazendeiros invadiram as terras deles, tomaram as fazendas e eles foram para as periferias, então eles caçam o jacaré. Aí a Polícia Federal sai em papo, de noite, com rifle. Percebeu o caçador de jacaré, pá! E aí você pergunta, como é, gente? Ecologicamente, eu defendo o jacaré ou defendo o pobre do índio, que precisa de viver e se não comer o jacaré morre de fome? Claro que a solução não é essa. Não é? Porque o jacaré vai acabar amanhã e ele vai continuar morrendo de fome. Então, a solução não é ele caçar jacaré, claro, mas eu não posso matar índio, entendeu? Então, nesse sentido, como é que vai fazer ecologia numa cidade que muitas casas não têm esgoto? Saneamento não existe. Então, ecologia ambiental precisa de ecologia social. É a segunda ecologia. A terceira é a ecologia interior, mental. É você ser uma pessoa ecológica do ponto de vista da sua mente. Mente suja provoca vida suja e sujeira na natureza, no ambiente, na sociedade, em todo canto. De onde vimos opressores? De onde vem, né? Então, a ecologia mental, quando eu digo é terceira, não é terceira no sentido da importância, não. Eu estou simplesmente enumerando. E a quarta é a ecologia, vamos chamar assim, espiritual. Quântica. Né? Ecologia quântica. Você falou quântica, foi isso? Quântica. Você pode Sim. chamar, tem gente que chama integral. Sim. Ecologia integral.
ecologia espiritual, ecologia quântica, quer dizer, uma ecologia que vai além da mente, a terceira é mental, que é comunitária, que é social, que pega um outro estilo de vida, né? E que inclui todas essas outras. Então, nesse sentido, há muita coisa para a gente fazer. Sabe o que eu tenho aprendido nos últimos anos? É que as soluções não vêm de governos, não vêm de cima. Quem está se reunindo, começando a praticar ecologia, são os índios, são as comunidades negras. Gente, perguntar a vocês uma coisa aqui no Brasil, quem é que pratica agricultura ecológica? De modo que você sabe que não está comendo frango cheio de hormônio, não está comendo alface cheio de produtos de veneno. Sabe quem é? É o MST, é o Movimento dos Trabalhadores Sem Terra. No Brasil tem uma política em todos os assentamentos, em todas as comunidades, a prática da agricultura ecológica. São os índios que estão defendendo a floresta, os peixes, a limpeza dos rios. É isso. Então, quer dizer, os movimentos populares, a partir de baixo, é que estão fazendo essa ecologia nova. E na América Latina inteira tem um caminho novo sobre isso, o que eu chamo de processo bolivariano. Venezuela, Bolívia, Equador, principalmente. Bom, esses caminhos que são desenvolvidos a partir disso que você está falando, por exemplo, fundamental, as pessoas saberem que pode-se definir a ecologia por 4 caminhos, né? Por 4 pontos de partida.